E agora é que vem o pecado, que entendo eu, justifique claramente o porquê de Deus justamente puni-los. E aí é que eu vou pedir para a Angélica já soltar um slide que eu mandei para ela. Eles eram blasfemadores. 1 Samuel, capítulo 3, versículo 13, diz isso. E o pecado da blasfêmia, Éber, ele era punido com a pena de morte, conforme Levítico 24, 16. Mas eu peço desculpas porque tem coisas técnicas aí, hebraico e grego, e nem todos os telespectadores, evidentemente, são versados, né? Mas eu quero chamar a atenção para as expressões que estão em vermelho. Eu coloquei toda a tradução, né, para quem não tem um conhecimento, digamos que básico do hebraico, ele entender o que eu coloquei ali. Qual era o pecado deles? Na parte ali que aparece em vermelho, na primeira parte, primeiro que eu dividi esse quadro em dois. O primeiro, no canto esquerdo, está escrito TM. TM quer dizer texto massorético, é o texto hebraico com a tradução massorética. Embaixo eu coloquei LXX, que é a sigla para a Septuaginta. Vou explicar o que quer dizer isso, para entrar efetivamente na justificativa do que, por que Deus fez o que fez com eles. Na primeira expressão hebraica, nós encontramos ali a expressão Mekalelim Lahem, isto é, eles amaldiçoavam a si mesmos. É uma tradução, digamos que, pelo que percebemos, e eu já vou explicá-la, corrompida do texto massorético. Então, quando nós olhamos no quadrinho embaixo ali do lado, ó, tem um quadrinho meio cinza para os telespectadores, e está mais à esquerda, tem o 13 e o A. Está escrito lá Tik e Sof, e tem uma palavrinha lá em hebraico que é Elohim. O que quer dizer isso? A tradução mais correta dessa expressão seria não Mekalelim Lahem, isto é, os filhos de Eli amaldiçoavam a si mesmos, mas é Mekalelim Elohim, eles amaldiçoavam a Deus. E aí o texto lá no quadrinho que eu coloquei em cinza do lado, ele vai dizer isso, olha lá, Tikkuné Soferim, né? Tik Sof é a abreviatura da expressão hebraica Tikkuné Soferim, que quer dizer correções dos escribas. Traduzindo, nós temos 18 casos, pelo menos, de correções dos escribas na Bíblia, do texto massorético, não estou me referindo ao texto original, mas ao texto de tradição massorética, onde os escribas, eles corrigiram palavras e expressões bíblicas, especialmente que envolviam o nome de Deus, para evitar que o leitor da Bíblia não incorresse no pecado de blasfemar contra Deus ou ser tentado a pronunciar o nome de Deus em vão. 1 Samuel 3,13 é um desses casos. É um desses casos. E aí, se puder voltar mais brevemente, só mais um pontinho, e eu já vou terminar, a parte de baixo. Então, a Septuaginta, corretamente, seguindo o texto hebraico, na parte de baixo, onde eu coloquei ali a setinha, olha o que diz lá que os filhos de Eli faziam. Eles, kakologuntes theon, eles amaldiçoavam a Deus, ou seja, está seguindo exatamente o que diz o texto hebraico, Mekalelim Elohim. Então, e eu coloquei o quadrinho preto, que está em letras miúdas, e a pessoa, os telespectadores podem acompanhar em casa, olha o que diz Levítico 24:16. E aquele que blasfemar o nome do Senhor certamente morrerá. É o que faziam os filhos de Eli. Toda a congregação certamente o apedrejará, assim o estrangeiro como o natural, blasfemando o nome do Senhor, será morto. Obrigado, viu, Angélica? Pode retirar. Então, por isso que eu disse que buscaria comprovar nas Escrituras que o pecado dos filhos de Eli, embora eles fossem pecadores e os filhos de Samuel fossem, eles não eram igualmente pecadores, eles blasfemavam, e tanto o termo hebraico, o verbo hebraico, quanto o correspondente grego, né, kakologuntes, eles aparecem na forma do particípio, tanto em hebraico quanto em grego, o que aponta Éber. E caros queridos telespectadores, para uma ação repetida e contínua, isto é, eles frequentemente amaldiçoavam a Deus com a sua vida e com os seus atos. Por isso que Deus quis matá-los em 1 Samuel 2,25, o que ele não fez com os filhos de Samuel. Eles não eram santos, os filhos de Samuel, mas não chegavam nem perto das suas práticas pecaminosas em termos de graduação dos filhos de Eli. Então é isso que eu quis comprovar nas Escrituras.